Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade, bom dia, ouvinte do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. Antes da gente começar, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. Eu gostaria de dar um grande parabéns para todos vocês, as nossas ouvintes, e também para todos que trabalham na Rádio Cidade. Um forte abraço e contem sempre com a gente aqui na coluna Contraponto. No dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre uma situação que a gente recebeu uma provocação de um ouvinte e a gente agora fez algumas indagações, inclusive alguns estudos para poder falar sobre isso. A gente tem uma situação muito recorrente nas clínicas particulares, de saúde aqui da nossa região, de que você não tem uma marcação de horário. Essa que foi a crítica que foi feita pelo ouvinte. E o fato de você eventualmente não ter uma marcação de horário, de normalmente as pessoas falarem, olha, você tem que chegar aqui às 8 horas e vai ser por ordem de chegada, e às vezes as pessoas, os pacientes que vão nessas clínicas, eles esperam 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas para serem atendidos, se isso não violaria alguma norma relativa à relação de consumo. Primeiro, se isso seria uma relação de consumo, e em segundo, se eventualmente poderia violar alguma regra em relação ao consumidor. E quais seriam as possíveis implicações desse tipo de situação. E o primeiro ponto, a gente tem sim uma relação de consumo. Não é porque o profissional de saúde ele é um profissional liberal, ele exerce um trabalho intelectual, que a gente não teria relação de consumo. É claro que a responsabilidade do profissional de saúde ela é uma responsabilidade subjetiva. Já em relação às clínicas, que são pessoas jurídicas, né, a gente tem lá a sua organização através de uma pessoa jurídica, a clínica ela já teria uma responsabilidade objetiva, ou seja, uma responsabilidade que independeria da comprovação de culpa, no caso concreto. Então, feito esse primeiro enquadramento, a gente vai analisar algumas situações que não são similares, acho que a gente está falando de relação de consumo ligada à área da saúde, mas são relações de espera que têm repercussão do ponto de vista econômico. Por exemplo, uma instituição financeira, se você vai e tem um atraso muito grande em uma fila, um atraso superior, por exemplo, a 30 minutos, isso pode gerar uma situação de eventual provocação no PROCON, uma multa fixada no PROCON, que isso tem uma repercussão, pode ter uma repercussão financeira, inclusive de alguns milhares de reais. A gente não tem aqui no nosso estado um histórico de responsabilização das clínicas de saúde e dos profissionais de saúde. Mas a partir dessa provocação, a gente fez uma análise em outros estados e a gente já viu que existe histórico de denúncia em PROCON, condenação em PROCON, inclusive em algumas situações até mesmo isso foi parar nos tribunais com os pacientes pedindo indenização por dano moral. Em alguns casos, a gente teve uma situação de enquadramento como mero de sabor nessa espera, mas em outros casos houve a fixação de indenização por dano moral por atraso no atendimento. Então, é uma situação que poderia ser facilmente resolvida, né? Bastaria que, por exemplo, as clínicas e os médicos aqui da região, que eles passassem a adotar um outro sistema de atendimento. Por exemplo, um sistema de atendimento por horário pré-determinado, como acontece em algumas localidades. Por exemplo, Recife normalmente acontece dessa forma. Você não tem esse negócio, quem chegar primeiro vai ser atendido. Normalmente você tem lá o horário pré-determinado, a pessoa vai no horário que foi marcado e vai ser atendido. Pode ter uma diferença de alguns minutos, mas normalmente o horário ele é respeitado. Né? Então, agora, o fato de você provocar um atraso, né, porque quando você marca todos os pacientes para chegar no mesmo horário e faz o atendimento por ordem de chegada, isso é um atraso provocado pela própria clínica, né, quando acontece esse tipo de situação. Então, nessa situação, eventualmente pode haver algum tipo de responsabilidade. Então, a partir dessa provocação que o nosso ouvinte fez, a gente pode abrir um debate aqui na nossa região para saber se eventualmente não seria o caso da gente mudar essa sistemática que é adotada há anos aqui na nossa região, da pessoa não ter um horário marcado para atendimento em clínicas e profissionais da área da saúde, porque é uma relação de consumo, isso pode ter uma repercussão que não vai ser muito bacana para esses profissionais e para essas clínicas.
Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau.